Oh, glória a Deus! Eu sou a apóstola Kedma Alexandre, da Igreja de Getsemane, e hoje é quarta do avivamento, quarta do poder, uma temporada de milagres. Não deixe a chama flamejante apagar. É a nova campanha que estamos vivendo, celebrando milagres, cheios do Espírito Santo, batizados no Espírito Santo, vivendo milagres, adorando. É imperdível hoje, toda quarta-feira, 19 horas, a partir das 19 horas, em Getsemane, onde vivemos milagres. Glória a Deus e aleluia. E é imperdível o encontro com Deus nesse próximo final de semana, 15, 16 e 17, com os bispos Cláudio e Clédio, toda a equipe pastoral maravilhosa do terceiro culto. Nos busque se você quer viver esse momento. Nós vamos ver outro personagem que teve um encontro com Jesus e a sua vida foi completamente transformada. Nós estamos falando de Zaqueu. Amém? No Evangelho de Lucas, capítulo 19, dos versículos de 1 até o 10. Diz assim: entrando em Jericó, é o nome de uma cidade, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, é uma árvore, tá, queridos? A fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Oh, glória, glória a Deus! Imagine só, um judeu, estava a serviço dos romanos, os romanos subjugando os judeus. Zaqueu era um judeu que trabalhava em favor dos opressores do seu povo. Ele era um coletor de impostos e ele cobrava do seu próprio povo, que já estava empobrecido, já estava numa escassez, já vivia uma crise espiritual, emocional, física, política, financeira, e não é mera coincidência. Ele ainda explorava o seu povo, ele ainda cobrava impostos além do que Roma pedia, ele pedia mais, porque ele queria ficar para ele. E diz a Bíblia que ele era rico, ele era muito rico, mas ele era desprezado pelo seu povo. Mas um dia ele ouviu falar que Jesus ia passar, ele ouviu dos milagres, ele ouviu do poder, ele ouviu que Jesus era o Messias, ele foi. Porém, quando Jesus andava, ele andava cercado de multidões, porque o poder verdadeiro, o poder de Deus estava nele. E quando nós caminhamos no poder de Deus, as pessoas querem estar perto de nós. Então ele não conseguia ver, era de baixa estatura. Será que isso já lhe causou alguma dificuldade? Eu mesma, eu sou baixinha, eu sou de baixa estatura, mas graças a Deus eu não tenho complexo nenhum. Até porque tem um provérbio popular que diz que nos menores frascos estão os melhores perfumes. Não tenho, estou brincando com você, graças a Deus. Algumas vezes tenho dificuldade de alcançar uma coisa, mas eu peço ajuda a quem está ao meu redor. E Zaqueu também, ele não se deixou vencer. Ele disse: eu não estou vendo, não vou poder ver Jesus, vou subir numa árvore. Um homem rico, um publicano, ele era um homem da elite. Imagina um homem da elite subindo numa árvore, não é? Eu duvido se você teria coragem de subir numa árvore só para... Será que teríamos? De uma posição, de uma elite financeira, você teria coragem de subir numa árvore, se expondo dessa forma? Pois é, Zaqueu não deixou que a pequena estatura, que a multidão impedisse, porque ele disse: eu quero ver Jesus, hoje eu quero ver Jesus. Determine-se, em nome de Jesus, determine-se.
Talvez você, quando queira ver Jesus, você só vê um monte de problemas, um monte de dificuldades. Suba, como? Vem orar, vamos ler a Bíblia, suba na árvore. Amém? Ele subiu e Jesus, quando passou bem debaixo da árvore, olhou e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero ir na tua casa. A Bíblia diz que ele desceu depressa. Às vezes eu até penso, é só uma imaginação minha, às vezes eu até penso que ele escorregou, tomou um susto, escorregou. Como Jesus sabia que ele estava lá e que ele era Zaqueu? E Jesus foi para a casa dele. Enquanto Jesus ia para a casa dele, talvez eu e você imaginamos que a multidão, glória a Deus, que bênção, esse homem pecador vai ser salvo, esse homem que cobra impostos além do limite, Jesus vai mudar a vida dele e transformar, glória a Deus. Não, eles murmuravam dizendo: como que Jesus vai na casa desse pecador? Talvez você seja assim, dizer: como que Jesus vem para minha casa, minha vida, sou um pecador imperdoável? Não é não. Jesus foi para a casa de Zaqueu, e quando ele entrou lá, Jesus não precisou dizer nada para Zaqueu. A presença dele, a glória dele, a presença dele, a santidade dele fez com que Zaqueu imediatamente dissesse: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E ele sabia, ele tinha sim roubado muita gente. E Jesus falou assim: hoje a salvação chegou nessa casa. Como alguns dizem, as pessoas, elas se convertem, elas querem o perdão de Jesus, a salvação, o seu nome escrito no livro da vida, elas querem alguém para discipular, acompanhar, uma igreja onde a adoração seja maravilhosa, poltronas, ar-condicionado, direção hidráulica, como diz o apóstolo Marcos, que tem tudo isso aqui na igreja Getsemane. Porém, alguns dizem, eu não acredito, porque eu vejo o exemplo de Zaqueu. A primeira coisa que ele se converteu foi o bolso dele. Imediatamente, o exemplo de Zaqueu, ele se converteu. E em nome de Jesus, se você foi um daqueles Saulos da vida, que falou mal de pastor, falou mal do dízimo, da oferta, da primícia, eu quero lhe dizer que enquanto você ficou murmurando, como aquela multidão murmurou que Jesus ia na casa de Zaqueu, enquanto você estava murmurando, espraguejando, amaldiçoando, os fiéis só foram abençoados e prosperados. Sai dessa fila da miséria, sai dessa fila aí e vem para a fila daqueles que são abençoados, fiéis, abençoados, salvos, perdoados e prósperos em Jesus. Eu oro para que assim, coloque a mão direita no seu coração e diga: Senhor Jesus, eu estou aqui como um Zaqueu. Eu tenho buscado, mas eu não tenho conseguido te ver. Me ajude a superar todos os obstáculos, porque eu quero te encontrar. Eu quero te ver. Eu quero te trazer para dentro dessa casa, que é o meu coração, e para dentro da minha casa, onde mora a minha família. Eu quero, Jesus. Vamos lá? Repita comigo: Senhor Jesus, eu te confesso como o único Salvador e Senhor da minha vida. Perdoa os meus pecados. Purifica-me de todo roubo, de toda trapaça, de toda negociata, toda exploração do meu próximo. Em nome de Jesus, eu te confesso como meu Senhor e Salvador. Coloca dentro de mim o selo da minha salvação, que é o Espírito Santo. Me conduza, Espírito Santo, a toda a verdade. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Compartilhe essa palavra com 1, com 2, com 1000, porque ela é poderosa. Se você fez essa oração de confissão e é verdadeira, coloque eu. Faça contato conosco. Teremos o maior prazer em conduzi-lo. Próximo final de semana, encontro com Deus tremendo. Quarta do Avivamento. Te espero hoje aqui no altar do Senhor, em Getsemane, onde vivemos milagres. 12.000 beijinhos.